Prezados alunos, dando continuidade à nossa disciplina, falamos especificamente hoje sobre o manejo fitossanitário para a cultura do sorgo. A gente vai reparar que algumas situações, elas são muito próximas da cultura do milho, né? Porque são culturas muito parecidas em termos de manejo. Evidentemente, a gente vai ter que tomar cuidado com algumas situações, principalmente quando a gente vai falar de controle de plantas daninhas, principalmente na parte química, onde nós não temos um portfólio muito variado de defensivos, né, de herbicidas para a cultura do sorgo, como a gente tem na cultura do milho. Nós não temos ainda a questão da transgenia para a cultura do sorgo ainda, para mim é questão de tempo, e então a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, né, para culturas, para controle de pragas no sorgo. Nós temos uma situação em específico que são os percevejos, diferentemente da agressividade para a cultura do milho, porque a espiga é empalhada, né? Ela tem uma proteção natural, coisa que no sorgo isso não existe, né? A panícula ela é bem aberta. E quando a gente fala em doenças, as doenças são bem próximas, assim, né? E o manejo também a gente vai ver especificamente algumas situações, tá? Vamos para frente. Vou mudar meu som de um apontadorzinho aqui e vamos falar um pouco sobre o manejo de plantas infestantes. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte: qual é o período crítico de competição ou de interferência, período crítico de prevenção da interferência das plantas daninhas para a cultura do sorgo? Até 28 dias, ou seja, a gente sabe que o estágio de crescimento 1 vai até os 30 dias, mais ou menos, para a cultura do sorgo. Então, aquela fase onde os 30 dias a planta passa do estágio vegetativo para o estágio reprodutivo, e ali ela vai demandar muito fotossimilado e muita água, muita temperatura. Então, se você tiver uma mato-competição após esses 28 dias ou esses 30 dias, nós vamos ter uma redução de até 35% na produtividade, o que isso pode chegar a 71% de perdas, né? Quando a gente não faz esse controle de plantas infestantes. Então, coisas importantes. Vamos falar de adubação de cobertura, a primeira até os 25 dias, justamente para dar esse suporte. E controle de plantas infestantes, controle de plantas daninhas, até os 28 dias. Ou seja, o tratamento e o controle tem que ser bem inicial, né? Um controle bem precoce para minimizar os efeitos da mato-competição. Então, os métodos de controle a gente já tem. É claro que a gente fala que sem uma relação, né? Mas, na verdade, os métodos de controle de plantas infestantes, seja para milho, para sorgo, para café, para algodão, para soja, eles precisam ser integrados, né? É um manejo integrado, né, de plantas daninhas. Esse conceito também vale para a planta daninha, para a doença. Então, a gente precisa trabalhar de maneira articulada, integrada dentro dessas caixinhas, né, que a gente coloca o preventivo, cultural, mecânico e químico. Mas a gente precisa trabalhar de uma maneira integrada. Então, quando a gente fala de preventivo, uma limpeza de máquinas, implementos, utilização das sementes certificadas com alto grau de pureza física, a gente linka essa forma preventiva com o método cultural, ou seja, trabalhar com uma densidade de semeadura legal para evitar que tenha falhas, né? O espaçamento adequado, a época adequada de plantio. O ideal era plantar no verão, mas é uma planta alternativa que a gente consegue trabalhar ela em outras épocas do ano, né? Colocar as variedades mais adaptadas à região, colocar o sistema de plantio direto em funcionamento, que a planta se dá bem a isso. Quando a gente fala do mecânico, né, trabalhar com a questão manual, em áreas grandes a gente nem trabalha com isso, mas um método mecânico bem mais rústico, por exemplo, os de cultivadores, né, de enxada. A gente pode trabalhar com aração, gradagem, no sistema de plantio direto, roçador, o Triton, né, e sempre tentando integrar esses métodos de controle com o controle químico, que de fato é o mais eficiente, é o mais prático, é o mais rápido, porém, a gente precisa não fazer com que esse químico seja o 100%, ou seja a única forma, a gente precisa trabalhar com outras formas. Uma das coisas que
limita o controle de plantas infestantes do sorgo é que nós temos 18 registros de herbicidas para controle de plantas infestantes em sorgo. E muitos deles, muitos defensivos, são à base de um mesmo princípio ativo, que é a atrazina. Ou seja, a gente tem poucos produtos. A gente observa aqui, ó, isso aqui é um link, né, do Agrofit, né? Então a gente observa aqui que são vários produtos com a mesma formulação. Temos o 2,4-D, a flumioxazina aqui, né? E praticamente são esses, ou seja, nós temos 3, 4 produtos aí para a gente trabalhar essa forma de controle de plantas infestantes. Então, mais do que trabalhar apenas o químico, a gente precisa integrar cada vez mais esses métodos, seja o preventivo, o cultural, o mecânico, com o químico, para a gente minimizar os efeitos das plantas daninhas nas nossas áreas. Então, aqui nós temos outros produtos, né, que são muitos seletivos mesmo, são poucos, é mais a atrazina aqui. Os demais são herbicidas não seletivos, de dessecação, para a gente trabalhar. Então, aqui nós temos algumas sugestões, né, ó, dessecação com glifosato, paraguá, diquá, e fazer uma aplicação para emergência com herbicidas à base de atrazina. Aqui estou mostrando o estágio de crescimento 1, né? O ideal é a gente fazer isso quanto mais inicial, melhor. A gente pode fazer 3 aplicações, dessecação pré e pós, ou só dessecação e um pós-emergente, fazer uma aplicação com pós bem precoce aqui a gente pode trabalhar com atrazina, né? Fazer uma dessecação, fazer a semeadura, e fazer uma aplicação em pós-emergência, bem inicial, com a atrazina, ela tem um efeito pré-emergente também. A gente pode fazer essa mesma situação. Fazer um controle de pré ou pós-inicial e um pós mais tardio, uma dessecação pós-semeadura, que é possível fazer também antes da emergência dessa cultura, né? E trabalhar com pós lá na frente. Podemos trabalhar também com 2 dessecações, uma dessecação antes da semeadura, fazer a semeadura, fazer outra dessecação aqui, dar uma limpada e fazer uma aplicação em pós-emergente em S1 aqui. Beleza? São essas as sugestões. Nós não temos um portfólio muito grande de herbicidas, né, para fazer o controle de plantas infestantes em sorgo, mas é possível a gente manejar, integrar esses métodos de controle, com preventivo, cultural, mecânico e químico, para a gente minimizar os efeitos da macrocomplexão. Isso é importante a gente fazer. Tá? Passando para as pragas, aqui a gente vai ver algumas situações em comum, né? Eu não vou falar das pragas em comum que a gente já falou, né? Por exemplo, esse de castanha, escapocóris castanha para milho, ataca a cultura do sorgo, larva arame, larva alfinete, o coró, as lagartas de maneira geral, as lagartas de plântula, elasmo, rosca, as lagartas de parte aérea, lagarto cartucho, pulgão, né, o pulgão do milho, falando do pulgão e da cigarrinha das pastagens, né, cigarrinha da Albulus maides, né, fugiu um pouquinho o nome dela aqui, mas a cigarrinha também ataca o sorgo, então a gente precisa fazer esse controle dessas mesmas pragas. Aqui eu vou estar colocando as pragas um pouco mais específicas da cultura do sorgo, para a gente debater, para a gente explicar um pouquinho. Tá? Então, a broca da cana, apesar de ser uma praga da cana-de-açúcar e ter um ataque também do milho, ela também ela tem é mais principal para o sorgo, claro, primeiro para a cana, e ataca o sorgo, porque o sorgo tem uma condição de muita sacarose no seu colmo, né? Então, a broca da cana é uma praga importante para o sorgo, a gente precisa controlar. Então, ela penetra na bainha das folhas, penetra no colmo, cai nessas galerias aqui, né, e dá esse aspecto avermelhado nas galerias, assim como na cana-de-açúcar, tá? Dá um sintoma que a gente chama de coração morto, a gente retira essa parte apical, né, da planta do sorgo, ele destaca com facilidade. Então, o controle, especificamente do tratamento de sementes, que a gente pode fazer e deve fazer, né, destruição de restos culturais pós-colheita, esse é um manejo em áreas de manejo convencional. O sistema de plantio direto não tem como destruir os restos culturais, mas tem como a gente fazer aplicações de inseticidas, né, organofosfados, por exemplo, para fazer de pós-colheita do sorgo, pós-colheita da cana, ou pós-colheita
de alguma cultura antecessora ao sorgo, a gente fazer essa aplicação de inseticida. E o controle biológico, que funciona com a cotésia, né, com a vespinha, cotésia flavips. Aqui é uma foto da broca da cana de artéria. Passando para o pulgão especificamente do sorgo, né, praga-chave da cultura do sorgo, ele dá esse aspecto de sintoma na nervura principal, esse bronzeamento, né, passando para o marrom, nas nervuras principais, evidentemente que é na nervura principal, porque é onde tem o maior fluxo de seiva, né, de fotoassimilados, de seiva elaborada, e aí os pulgões eles se acumulam nessas nervuras principais das folhas e causando esse bronzeamento, tá? Em alta população causa morte. Tem o vetor de viroses, ele excreta uma estrutura pegajosa, né, escura, que dá esse aspecto, que vai escurecendo a folha. O controle de inimigos naturais, com a falta desses inimigos naturais, a população aumenta aí, em média 10 vezes por semana, olha o tanto que ele é agressivo, né? Tratamento de sementes resolve, ajuda, minimiza, e os inseticidas sistêmicos e na aplicação via foliar. Tá? Olha a situação das folhas novas, né? E a quantidade de pulgões que a gente observa nas folhas desse sorgo. Tá? Uma das pragas mais agressivas, né, de lagartas que ataca mais o sorgo seria essa lagarta militar, ou que a gente chama de corbuqueredos capizares, latips, né? Ela é extremamente agressiva, né? Vai andando com essa formação em médio palmo e ela come toda a folha, deixando apenas a nervura principal aqui. Então, ela é extremamente agressiva, principalmente para sorgo-silagem, né? Porque essa massa verde é destruída por essa lagarta, então a gente precisa controlar essa lagartinha. É mais fácil o controle que Spodoptera? É mais fácil pela questão da posição que essa planta fica essa lagarta fica na planta. Ela não vai para o cartucho, né? Ela não entra no cartucho da planta. Ela fica sobre a folha, o que ela fica mais exposta. Ficou mais exposta, o inseticida ele vai conseguir entrar em contato com essa lagarta, controlando. Então, inseticidas e aplicação de produtos à base de bacilos thuringienses, que é a mesma tecnologia OGM, né? Mas aqui é um produto à base de bacilos. Okay? Essa é uma praga considerada chave, e aí é uma praga, um inseto sugador, que é a mosca do sorgo. É uma praga chave, principalmente na época de verão, né? Se deixar, ela faz né? Ela suga essa panícula, né? Com os grãozinhos aqui e xoxa esses grãozinhos. Além disso, ele pode depositar os ovos aqui, e aí a larvinha cresce dentro desses frutinhos, né? Das cariópsis do sorgo, e aí pode causar um estrago danado aqui na cultura. E, além disso, se estiver dentro da espigueta, é impossível o controle. Qual é a nossa metodologia de controle? Nós precisamos eliminar esses restos culturais das culturas do sorgo, de outras, né? Tirar esse sorgo, soca, sorgo selvagem que está na região, plantar mais cedo, para tentar dar esse florescimento uniforme, e aí a gente fazer as aplicações de inseticidas. Aqui é um dado de controle, se a gente vê uma fêmea por panícula, já é um nível de controle, e a gente precisa fazer esse manejo com inseticidas na região. Tá? Então, aqui é uma fotinha da nossa mosquinha, né? Essa mosca do sorgo, pequeniníssima e extremamente agressiva para a cultura. Tá? Um outro inseto importante, que são os percevejos, né? Principalmente o percevejo da panícula, o Leptoglossus, que ele vai se alimentar desses grãos em enchimento, né? E xoxar, né? Ou seja, vai sugar e vai fazer com que esses grãos fiquem xoxos, né? E aí, se for para semente, então, vai reduzir aí 98% da germinação. Lembrando que essas sementes de sorgo, elas são muito pequenas, então, um ataque desse percevejo vai causar um estrago danado nessas panículas, tá? Formando esses grãos xoxos ou mal formados. Está aí o Leptoglossus, né, em característica. Outros percevejos, né? Esse percevejo da panícula, especificamente, mais o percevejo da soja, né, o Mesara viridula, ele pode vir a causar alguns problemas na cultura do sorgo. Então, quando a gente faz, por exemplo, aplicação, faz uma semeadura de sorgo, depois vem com semeadura da soja, e depois vem com sorgo-silagem, toma cuidado, né? Porque há percevejos na área
e vai ter um efeito, um ataque na cultura do sorgo quando aparecer as panículas. Então, tomar muito cuidado. O ideal é pós-colheita de soja, fazer uma aplicação com inseticida ali, para minimizar os efeitos, né, dos insetos ali, e monitorar. Quando aparecer, a gente faz as aplicações com inseticidas, visando o controle desses percevejos. Aqui alguns exemplos de insetos que, se aparecer nas áreas, ou a gente pode introduzir, no caso da cotésia, né, no caso da tesourinha, a gente tem um efeito de redução de ataque de pragas, no caso, se tiver joaninha, esse crisoperla externa, cotésia, tesourinha, ou os afídeos que atacam o pulgão, se a gente identificar esses insetos na área, é importante monitorar, né? Se esses insetos que estão presentes, insetos pragas que estão presentes na área, e a presença do controle biológico pode estar causando uma redução da população do inseto praga, não causando dano. E a gente precisa avaliar isso diariamente para ver se entra com a aplicação dos inseticidas, ok? Aqui, só para a gente ver, são os produtos, né, registrados para a cultura do sorgo, visando a aplicação de inseticidas, visando o controle de pragas, né? Então, nós temos aí um total de 32 registros, né, de produtos, muitos repetidos, evidentemente, né, com o mesmo princípio ativo, mas está aqui, nós temos um portfólio até razoável de controle de pragas para a cultura do sorgo. Falando um pouquinho de doenças, passando para as doenças, vamos lá. Nós temos uma doença bacteriana, a base de xantomonas, né, uma bactéria, e aí os sintomas, ele dá essa estria clorótica, né, nas nervuras, porque a bactéria ela se movimenta nos feixes vasculares, principalmente no floema, e aí ele vai causando esse bronzeamento, né, paralelo das folhas, né, se risca esse sintoma de estrias, né, bacterianas. A disseminação é por semente e por restos culturais. Há controle bacteriano difícil em plantas, tá? É importante a gente evitar que a bactéria ela esteja presente à cultura. É uma praga, é uma doença considerada de muita importância? Não necessariamente, mas importante monitorar, minimizar os efeitos da bactéria, né, do risco da entrada dessa bactéria nas plantas, ok? Mancha-alvo já é fungo, bipolar sorgícola. O controle são manchas enegrecidas aqui, né? Nas folhas, né? Que não tem uma forma muito definida, uma mancha bem escura, a gente observa aqui. Algumas têm halo amarelado, né? Clorótico. E o controle, cultivares resistentes, uso de fungicidas nas folhas e tratamento de semente. Olha aqui, ó. Essas manchas escuras, né? É a base de bipolares, tá? Bem característico na cultura. Bom, uma doença específica do sorgo, que é o ergot, né? O sorgo, Clavíceps africana, ela é facilmente reconhecida por isso aqui, ó, porque essa exudação, né, de gotas de líquido pegajoso, né? Uma coloração mais rosada no começo, depois vai escurecendo, né? Isso aqui é sintoma de aparecimento, né, de entrada desse Clavíceps africana, que exudam desses ovários infectados. Então, a ideia é minimizar os efeitos do ergot, fazendo as formas de controle, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Antracnose, específico também, assim como no milho, né, a antracnose, o coletótropo, ele começa os sintomas iniciais nas nervuras principais, dando esse aspecto aqui de uma lesão mais alongada, elíptica, nas nervuras principais, tá? Circulares, e aí desenvolve coalescendo depois, quando aparece as nervuras, vão passar aqui, ó, aqui nós se desenvolvendo inicialmente na nervura principal e depois crescendo sobre a folha toda, e aí essa folha tem a tendência aí de cair, e ficar necrosada e cair no chão, perdendo essa atividade fotossintética. Olha a agressividade dessa antracnose, olha a planta como está no ataque severo, né, e o início desse sintoma, tá? O desenvolvimento. Isso pode acontecer no pomo também, tá? Esse ataque dessa antracnose. A Mintosporum, um pouquinho diferente de bipolares, né, que é uma mancha mais escura. A mitosporiose, ela dá essa mancha alongada e clara no centro e necrosada na borda.
Pode ocorrer 50% de perdas, né? Geralmente, áreas de plantio de centro-oeste, nós temos essa doença no mitosporo, essas manchas são alongadas, né, de formato elíptico, e a disseminação, conídeos a longas distâncias, chuvas e temperaturas amenas, 25, 27 graus, é uma condição favorável para o crescimento dessa eumitosporiose. Controle, uso de cultivares resistentes, tratamento de semente, rotação de culturas e pulverizações de fungicidas. Aqui nós temos aí a lesão, né, de eumitospóreo, tá? Ó, lesão bem grande, né? Já causando uma coalescência aqui de lesões pequenas e aí tomando conta da folha inteira. Uma doença específica do sorgo é o míldio, né? O sorgo, que dá essa formação de faixas amarelas ou mais claras, mais cloróticas na folha do sorgo, né? Aqui é um pezinho de milho, mas a gente observa aqui essas manchas necróticas, né? Na cultura. Em estágios mais avançados, a gente observa aqui, ó, essa clorose, essa perda de pigmentação, depois ela vai toda ficando necrótica nessas tris, depois ela vai rasgando toda. Essa folha rasga toda, e aí controle mais ou menos no mesmo patamar que a gente falou. Tratamento de sementes, controle com cultivares resistentes, aplicação de fungicidas, época de semeadura adequada, nutrição, né? Olha só como é que fica a planta aqui, né? Essas lesões, tá? Ferrugem, bem característico, não tem como errar essa sintomatologia, são pústulas ferruginosas aqui, nesses urédias, né? Bem avermelhadas, que vão pontuando a folha toda, né? Até tomar conta da planta toda. Então, manejo é também dentro daqueles métodos de controle, né? Desde cultivares resistentes até tratamento de sementes e pulverização com fungicidas. Olha essas folhas, né, com ferrugem, bem característico, né, já está toda tomada a planta com ferrugem. Tá? Mancha zonada de Gliocercospora, essa mancha bem característica, né, de umas lesões redondas e ela dá uns anéis concêntricos, igual ao alternária, próximo de alternária, né, parecido com alternária, né, uma proporção maior, dando esse aspecto aqui de manchas sobre manchas, né? Okay? Nós temos outra doença, chama-se a cercosporiose, que dá esse aspecto de lesões redondas entre as nervuras secundárias, dando origem a essas lesões circulares que parece que estão unidas, né? Fazendo um caminho de lesões, né? E aí a gente tem essas lesões, ó, são manchas que a gente chama em cadeia, né? Cercóspora, tá? Ela vai lesionando e ela vai caminhando entre as nervuras secundárias aqui, formando essas lesões em cadeia. Tá? Aqui, alguns produtos, né, que eu retirei do site do Ministério da Agricultura, né, da Agrofit, produtos registrados para controle de doenças em sorgo, tá? São alguns. Nós temos um portfólio interessante para controle de doenças em sorgo, tá? Bons produtos e a gente tem um portfólio interessante. Manejar de maneira correta, mas é importante, é possível a gente fazer um controle eficiente na cultura. Tá? Aqui, de maneira geral, controle de doenças em sorgo, a gente trabalha com essas possibilidades, né? Não é só uma, a gente tem que fazer um processo de rotação de culturas, né? Tirou o sorgo, nós vamos não voltar com o sorgo agora, vamos trabalhar com outras espécies economicamente importantes, mas não precisamos fazer esse processo de rotação de cultivares, vamos trabalhar com diferentes cultivares, né? Na mesma área, se for uma área maior, trabalhar com 2, 3, 4 cultivares em faixas, para a gente ter tolerâncias diferentes, de fungos diferentes, né? O uso de sementes certificadas é importante, e tirar as plantas remanescentes para evitar as socas, né? Aquelas plantas que ficam ali, né? Proliferando como hospedeiro, né? De doença. O uso de cultivares resistentes, nós temos aí um portfólio interessante, algumas cultivares resistentes para algumas doenças, tratamento de semente, fazer as aplicações de fungicidas, até os 45 dias a primeira e até os 60 dias a segunda, a gente vai ter uma eficiência interessante de controle aqui. Com observação que o tebuconazol é eficiente para o ergot,
é importante fazer uma combinação, né, dessa genética mais tolerante com o químico, fazer também uma rotação de fungicidas com modos de ação diferentes, isso é importante para minimizar os efeitos de resistência. E para a cultura do sorgo, recomenda-se também fazer uma aplicação de silício, ou, caso seja possível, fazer uma correção de adubação com escória de siderurgia, que é um produto à base de silício, né, os silicatos, e que é importante que a gente, além de fazer essa correção, a gente está fornecendo o silício para a planta. O silício tem uma função dentro da planta de dar uma barreira, de dar uma resistência na parede celular um pouco maior, e aí a planta consegue suportar um ataque maior de pragas e doenças aqui no caso, tá bom? Então, resumindo, a gente tem aqui, né, os estágios de crescimento 1, estágio 2, estágio 3, dividido em estágio até os 70 dias no florescimento e depois de 70 a 90 dias, que é o ponto de maturidade até colheita. A gente observa que os herbicidas, né, eles precisam ser feitos até o final do estágio de crescimento 1, até os 30 dias, com dessecação, aplicação de pré e pós-inicial, está aqui até os 30 dias, mas aqui junto a gente faz um tratamento de semente, uma sugestão com Standard Top, que tem inseticida e fungicida junto, uso de sementes certificadas, pode ser aplicado junto com a dessecação e inseticida. A partir dos 30, 40 dias, a gente vai fazer a aplicação do fungicida aqui até os 45, até os 60 dias, e a aplicação dos inseticidas com níveis de danos aqui, principalmente para a lagarta, com 15% de ataque de lagarta. Se for a mosquinha do sorgo, se aparecer uma, controla, né? E aparecer o pulgão, controla. E depois, até os 60 dias, a gente faz a aplicação de fungicidas aqui, não pode deixar muito tempo, porque senão vai tendo mais dificuldade, a planta vai ficando com mais folha, o alvo vai se tornando mais difícil de se localizar aqui. Então, aqui nós temos a aplicação de inseticida, se aparecer um percevejo a cada 10 plantas, a gente faz o controle, ok? Então, controle aqui até os 60 dias, a gente faz todo o controle, e aqui, a partir dos 60 dias, pensando em fazer controle apenas de insetos, tá? De insetos sugadores, no caso aqui, ok? Bom, gente, chegamos ao fim dessa primeira parte, né, dessa parte da disciplina, que ela é dividida em 3, né? Falamos do cultura do milho, falamos da cultura do sorgo, estamos finalizando. Agora vocês vão começar a disciplina de cana-de-açúcar, né, com o professor Fábio. E queria agradecer a vocês por essa paciência. Vocês estão em períodos de finalização do curso. Desejo a vocês todos muito sucesso, muito trabalho, muita saúde para todos vocês, né? E que todos os objetivos da vida de vocês, profissionais, pessoais, se realizem e que vocês possam contribuir, continuar contribuindo para o crescimento desse país, o crescimento do agronegócio desse país, né? E a gente sabe que a agricultura, o Brasil é um país essencialmente agrícola, que sempre vai precisar de agrônomos, sempre vai precisar de profissionais competentes para que a gente possa produzir cada vez mais, ajudar esse produtor, ajudar a economia desse país, porque, de fato, gente, é o que segura esse país hoje, aliás, desde sempre, né? É a agricultura. Então, se cuidem, se especializem, continuem estudando. O Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, está de portas abertas para vocês. Estou sempre à disposição para trabalhar qualquer tema para vocês dentro das culturas anuais e de sementes. E o que precisarem, nós estamos aqui à disposição para ajudar vocês no que for preciso, tá? Sucesso para vocês e que sejam felizes também, ok? Um abraço, tudo de bom.